Você sabe a diferença entre suco, néctar e refresco? Cada um possui ingredientes e formas de processamento específicos. Para falar sobre a composição dessas bebidas e nos mostrar aqui a forma mais saudável, eu recebo a nutricionista Joyce Luiza. Nós vamos falar sobre isso, né, Joyce? Bom dia. Bom dia, Sara. Tudo bem? Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Prazer é meu. Então, falar sobre essas bebidas, porque às vezes a pessoa está ali em casa, né? E o preparo ali na hora do almoço, do lanche, e acha que às vezes tem a mesma forma, as mesmas condições nutricionais, e às vezes não, né, Joyce? Não, pelo contrário, existem diferenças significativas entre cada tipo de produto. No caso, a diferença primordial que existe entre o suco, o néctar e o refresco seria realmente a concentração de sumo do suco da fruta em si. Sim. Né? Muitas pessoas, às vezes, remetem o néctar a ser aquele mais saudável, aquele mais puro, ao contrário do suco. Mas tem algumas diferenças que eu vou explicar logo a mais, que é uma diferença assim, muito importante na hora de considerar quando for consumir. Com certeza. E às vezes a pessoa também precisa de uma vitamina específica e às vezes usa outro tipo de suco, né? É importante a pessoa saber, não é verdade? Claro, porque quanto maior for a concentração da polpa, né, do sumo da fruta, maior vai ser o valor nutricional. E também, por exemplo, um suco natural feito na hora, ele vai ter maiores propriedades e benefícios, visto em comparação com talvez um néctar ou um refresco, né? E até tomar cuidado, por exemplo, hoje tem um suco industrializado, né? Sim. Então as pessoas tomarem esse cuidado é importante também, Sim, né? é importante saber realmente identificar do que o suco é feito, ver as diferenças, porque muitas das vezes as pessoas acreditam que estão tomando algo saudável, mas muitas das vezes se trata mais de um produto com pouca concentração do suco, maior concentração de água e de açúcar na composição. Outra questão também, essa questão do açúcar, às vezes o suco também com açúcar demais, a própria questão da frutose também, não é isso? Isso, a frutose em si é até mesmo um açúcar saudável, porque é o açúcar da fruta. Mas o problema real é o açúcar adicionado no processamento industrial. Sim. Né? Que muitas das vezes para adequar, chegar ao produto, naquele produto final, que vai agradar o paladar, né, do consumidor, às vezes a indústria alimentícia recorre a esses meios, né? Até mesmo de usar o açúcar para adoçar ou outros conservantes, no caso aromatizantes e corantes, para dar aquela característica final agradável para o consumidor. Entendi. Então vamos lá ver as diferenças então, Claro. né? Do suco, do néctar e do refresco. Então esse primeiro aqui, roxinho. Aqui nesse primeiro caso, eu trouxe um exemplo de um suco industrializado, porém que é um suco integral de fruta. Que aqui no caso nós temos o suco integral de fruta de uva, né, no caso. Então aqui, no caso de um suco natural, que nós consideramos um suco natural integral, é aquele que só contém o suco da fruta, somente o sumo da fruta. Nada além, nem mesmo açúcar é permitido. Sim. Caso seja adicionado no preparo desse suco o açúcar, deve estar especificado no rótulo que é um suco de tal fruta adoçado. Sim. É importante informar isso ao consumidor, que é previsto em lei. Tá na hora de comprar ali, dar aquela olhadinha, né? Sim, até mesmo na lista de ingredientes, que muitas vezes as pessoas remetem mais, procuram mais saber as informações nutricionais na tabela, só que muito das pegadinhas que nós falamos está mesmo na lista de ingredientes. Sim. Que muitas pessoas não sabem ler realmente a lista de ingredientes. Então, ver lá, por exemplo, a lista de ingredientes, ela vem descrita contendo o alimento em maior concentração até o menor em concentração, que vai ser o último ingrediente. Sim. Então, muitas vezes tem água, açúcar, suco de outra coisa e depois o suco da fruta, que é o sabor mesmo do suco. Então, tomar esse cuidado, né? Tomar esse cuidado na hora de escolher. Aqui no caso, no suco, a gente temos 4 tipos de sucos diferentes. Temos o suco integral, que é o suco que só tem o suco da fruta, como eu disse. Temos o suco de frutas tropicais, que é o único suco que é permitido a diluição em água. Porque nem mesmo ser diluído ele pode. Sim. Então, tomar esse cuidado na hora do preparo, né? Isso. Aí aqui no caso eu trouxe como um exemplo a manga, tá? Mas também temos no caso a polpa, o açaí, é uma fruta tropical, cupuaçu, porque são sumos que vão ficar um pouco viscosos e que é necessário para consumo, uma característica de suco, né? Que ele seja um pouco diluído para a pessoa consumir. Sim. E também temos, no caso, o suco desidratado, que é o suco natural da fruta, né? Desidratado.
E também tem um reconstituído, que é aquele que precisa ser hidratado para ser consumido. Entendi. Então temos aqui a manga, né, que você falou, e a laranja também. A laranja, que é um suco natural, que é muito comum de ser consumido, né? Que assim, às vezes as pessoas, quando escolhem consumir em casa suco natural, muitas vezes escolhem a laranja por ser um fruto de fácil acesso, né? E prático. E talvez a adição da açúcar, é melhor não? Coloca um pouquinho? O ideal é a gente acostumar consumir os alimentos no seu sabor natural, acostumar o paladar. Mas é claro que quando a gente já está com um paladar bem viciado, digamos assim, no açúcar, aos poucos a gente vai diminuindo gradativamente até acostumar com o sabor natural. Tá bom? Bacana. Aqui nós temos um exemplo de néctar, né? O néctar da fruta, o que a gente considera assim de diferencial... Esse daqui, né? Isso. Aqui no caso eu trouxe o néctar de misto, que é no caso um suco com polpa de maçã e de pêssego. Sim. Tá bom? Mas vem na descrição como suco de pêssego. Só vão saber realmente que tem suco da maçã somente lá na lista de ingredientes. Sim. E aqui a diferencial é que a concentração mínima recomendada por lei tem que ser de até 30% de polpa. No mínimo de 30%. Sim. Em alguns casos, quando a polpa tem um sabor um pouco mais acentuado ou é um pouco mais ácida, é permitido que seja até de 20%. Mas quando não tem legislação específica para determinado fruto, é a de 30% de polpa. Então, talvez ali, por exemplo, aquele pacotinho, né, que vem também com a polpa. Aqui é o mais comum. A polpa da fruta, né, também pode ser. Aqui, no caso, o néctar ele pode ser adoçado também, assim como o suco. Mas só que nenhum dos dois pode ser adicionado corante ou aromatizante. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.